Capricórnio. Arô, panela! Tudo jóia? Bom, estamos aqui reunidos, a Cris, a Rê e a Débora. E como para fazer um pouco diferente, né? Eu me atrevi, e você deve se atrever, às vezes, em algumas coisas, fazer algo diferente. Estávamos conversando e a Débora preocupada porque alguns movimentos, esses movimentos que acontecem, que a gente traz para você, acontecem na nossa vida também, viu, gente? A gente tem que saber lidar com isso. E o campo nos trouxe aqui numa reunião de mentes, a Renata, a Cris e eu, falou assim, Débora, você não precisa dar conta de tudo. Hoje a gente vai fazer diferente. Então, eu vou começar. Depois o campo te coloca aqui, você traz toda a sua energia, a sua vibração e o seu conhecimento para contribuir com os nossos telespectadores, nossos seguidores aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, seja onde for que esse vídeo for passar. Eu começo com uma pergunta para você que está ouvindo ou que está nos assistindo. Você já sentiu naquela situação que você acha que tem que dar conta de tudo? Ou você acreditava que você tem que dar conta de tudo? Ou, às vezes, por acreditar que você tinha que dar conta de tudo e por não estar dando conta, você ficou mal por isso? Será que você tem que dar conta de tudo? De onde vem isso? Isso é seu? Começamos, então, com uma pergunta. E começou a acontecer aquele breve instante de silêncio. Olha, eu estava aqui pensando, Ronaldo, você falou essa sua introdução, e eu fiquei pensando assim, né? Realmente, eu não tenho que dar conta de tudo e eu posso ficar um pouco vulnerável, não é mesmo? Sim. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Essa questão da gente se atrever a fazer diferente, né? Até a introdução do nosso episódio, é uma coisa que eu acho interessante, né? A gente se atrever a fazer diferente, e isso traz também muitas consequências que a gente tem que lidar, né? A Cris sabiamente falou, acho que no penúltimo episódio, ela falou assim, quando ela pensa em sucesso, me corrige, Cris, se eu estiver errada, e ela sente culpa, alguma coisa nesse sentido, ela fala para si mesma, eu me atrevo. E foi daí que veio, né, essa ideia desse episódio, né, nessa proposta da gente colocar para vocês a vida, né, como ela é com essa visão sistêmica. E se atrever, às vezes, é difícil. Eu tenho percebido isso, mas os movimentos que a vida nos impulsiona, e se a gente acata, né, recebe, a gente sai e acaba se atrevendo, né? Sai do lugar da culpa e começa a se atrever a respeitosamente fazer diferente. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Às vezes não. Fazer diferente, se atrever, é uma forma de respeitar. Boa, Ronaldo. Quando a gente fala assim no se atrever, é você, às vezes, abandonar aquele amor ingênuo, aquela lealdade inocente, para fazer algo diferente. E esse algo diferente, às vezes, parte do princípio de que você, às vezes, tem que reconhecer, eu não dou conta, ou eu não preciso dar conta de tudo. Como Eu me em algumas atrevo. circunstâncias, nos foi ensinado assim, ou os nossos parâmetros, as pessoas, referências, viviam e acreditavam nisso. Como, por exemplo, o exemplo que é muito comum, né, que você sabe da mulher, um pensamento de que a mulher tinha que dar conta de tudo da casa, tinha que dar conta, tinha que agradar, tinha que apenas servir e tudo mais. Isso, de uma certa maneira, serviu num determinado momento histórico, social. Mas agora a gente tem que se atrever a fazer diferente. É a boa culpa.
a boa culpa e a má inocência que o Bert fala. Pelo nosso olhar, acreditamos que os inocentes são bons e os culpados são ruins, né? Estou falando assim, num pensamento sistêmico, né? Uhum. O Helen afirma que podemos fazer coisas ruins e... Ai, gente, eu não tô conseguindo. Você não precisa dar conta. Não conseguindo Resultados bons. nem raciocinar, mas não. Coisas ruins com sentimentos de inocência e boas com sentimento de culpa. É isso que eu queria falar. Tá. E na consciência familiar, aquela que causa dano ao outro, nós vemos como culpa, algo que favorece a inocência. Você está me entendendo? Eu estou falando um pouco da boa culpa. Não, tá, Cris? Não. Eu estou viajando aqui. Não está entendendo? Explica, Rei, explica. Então, vamos lá. Vamos supor. O Hélio estava falando que nem sempre a culpa é ruim e nem sempre a inocência é boa. Isso tudo porque na consciência familiar vem as nossas crenças. Então, vamos supor. Vamos colocar aí um exemplo. Você tem aí uns 15 anos e você mora numa família em que todo mundo furta, tá? Essa família toda está acostumada a furtar. Sai, furta alguma coisa e volta para casa. Então, essa pessoa vai lá, 15 anos, saiu de casa e não conseguiu furtar nada. Ela volta para casa, vocês acham que ela vai voltar para casa com que? Ela vai voltar para casa culpada ou inocente? Ela não conseguiu roubar. Culpada. Ela vai voltar culpada. Tá? Então, nesse exemplo, foi melhor. Você entende? Então, nem sempre a culpa é ruim e nem sempre a inocência é boa. É isso que eu estava querendo trazer para vocês. Entendeu? Exato. Por exemplo, isso que você falou da culpa, né? Remete àquela questão da consciência e tudo mais. É justamente isso. Às vezes a gente quer repetir um padrão. Exatamente. Repetir um padrão. A intenção é boa, uma boa inocência, mas que isso te traz consequências trágicas, ou pode trazer consequências trágicas. Por lealdade, por necessidade de pertencer, né? Ou por intenção, como, por exemplo, espiar a culpa de alguém. Está falando de como vamos colocar. Alguém que se matou e vem depois na geração futura, alguém que quer ir no lugar, né? Antes eu do que você, aí vem eu. E aí, não resolve, porque não vai acontecer, isso só vai. Quer dizer, a intenção é boa, né? Mas não vai resolver o problema, muitas vezes. Assim, às vezes, aí que está. Eu me atrevo a fazer diferente. Aí, fazer diferente pode parecer até uma má culpa, mas que às vezes vai trazer solução para o sistema. Então, se essa pessoa ela se atrevesse a não roubar, ela ia trazer uma coisa positiva para o sistema, né? Dentro da sociedade aqui que a gente vive, ia trazer uma coisa positiva para o sistema dela, o futuro do sistema dela. Mas é muito difícil. Eu me atrevo é um movimento de má consciência. Só na má consciência. É você se atrever a fazer diferente daquilo que é o padrão da tua família. Quantas vezes da consciência do grupo. Quantas vezes na nossa vida nós estamos repetindo um padrão. A gente está fazendo igual. E esse fazer igual é fazer por amor. Porque qualquer movimento de fazer diferente nos traz a culpa. E eu afirmo para a minha vida que é na culpa que a vida acontece. É só na culpa.
E o fazer diferente, o atrever-se a fazer diferente, é por todos do nosso sistema. Então, quando eu trago para a minha vida que eu posso ser feliz no meu casamento, mesmo que todas as mulheres da minha família não tenham conseguido ou não consigam ser felizes no seu casamento, eu sinto culpa. Quem sou eu? Quem sou eu para ser feliz? Quem sou eu para ter dinheiro? Quem sou eu para ter uma profissão? Aí eu me atrevo a fazer diferente por todos que não puderam. Mas olha, me ocorreu uma coisa É que aqui. nós... Quando você, esse atrevimento, né? Eu nem sei se cabe usar esse atrevimento que a gente está falando. Quando você quer fazer diferente por birra, de forma desrespeitosa, para provar que você pode, ou que você é melhor, ou seja, você se coloca numa posição de maior, né, daqueles que vieram antes, não dá certo. Arrogância. Arrogância total. Não dá certo, gente. Eu comprovei, não dá certo. É uma coisa impressionante, né? Eu me atrevo a fazer diferente, vai ter a culpa, sim, mas a tal da má consciência, mas de uma forma respeitosa, né? Fazendo de uma forma respeitosa. Eu vou fazer apenas diferente, eu não vou ser melhor que ninguém. Vai ser mais leve, né, Débora? Bem mais. Não é que vai bem ser mais. melhor, vai ser mais Bem, leve. nossa, completamente. Não, Pronto, você falou perfeito. Começa a observar os sistemas perto de vocês, é exatamente assim, né? Por exemplo, a minha bisavó teve uma vida mais difícil que a minha avó teve uma vida mais difícil que a minha mãe teve uma vida mais difícil que a minha. Pelo menos aqui no meu sistema é desse jeito. Como é que é? Foi interessante você ter tocado nesse assunto, Débora, porque, assim, sistemicamente, a gente está falando aqui de culpa no sentido de ir contra a consciência do seu clã. Justo. Aquela consciência. A gente está falando aqui da questão da moral. Lógico, quando você age por vingança, ainda que inconsciente, esse é diferente, porque você cai num contexto de uma atuação da criança ferida, não é do adulto. É por isso que você vai sofrer as consequências. Porque, de uma certa maneira, a depender do caso, você vai estar infringindo uma das leis sistêmicas. Ah, eu sou maior que você. Está desrespeitando a hierarquia. Percebeu? Ah, não sei o quê, então você está excluindo. Está desrespeitando a lei do pertencimento. Ah, não, eu só tomei, ou eu não quero te dar mais nada, ou agora eu só quero dar. Você está desequilibrando o equilíbrio do dar e receber, e isso traz consequências, porque essa força que rege o campo vai sempre buscar uma compensação. Se não vier para você em si, vai vir depois, na geração seguinte, ou nas gerações seguintes. É porque toda... A conta do sistema. Paga a conta. Sistema, paga a conta. Né? E, às vezes, nós estamos agindo inconscientemente, é lógico, ninguém está eximindo ninguém dessa autorresponsabilidade, mas às vezes a gente não toma consciência para tomar uma decisão consciente porque a gente está emaranhado, a gente está identificado com o antepassado, a gente está esperando culpa de alguém, ou a gente, sem saber, está agindo por lealdade e repetindo o padrão. Percebeu? E às vezes a gente está provocando algo que uma hora a ponta vai pagar a conta, como colocou. Então, o me atrever também vai no sentido aqui de a gente tentar quebrar isso e trazer a harmonização para o campo. Que cedo ou tarde, é muito legal a gente colocar isso, cedo ou tarde vai acontecer, que ele sempre busca. Aqui na constelação, quando se toma consciência, é um processo de tentar fazer isso de forma mais rápida, mas sempre pensando assim, nós, principalmente nós consteladores, a gente tem que respeitar o destino das pessoas. Uhum. Sim. Às vezes a gente pode
Tem que fazer a nossa parte, ver o que temos e aceitar o resultado. Às vezes a pessoa não, ou ela não quer a solução, ela não aceita a solução, ia ser muito comum. E às vezes é o destino dela, a gente tem que aceitar. Ronaldo, e quem se atreve é o adulto. O adulto. A criança não se atreve. A criança, ela faz birra. A criança quer mudar o outro. Então, quando eu me atrevo a fazer diferente da minha mãe, eu não quero mudá-la. Uhum. A minha mãe deu conta, ela dá conta de tudo porque ela precisou dar conta de tudo. Do jeito dela, né? Do jeito dela. E eu me atrevo a não dar conta de tudo. Né? Então, a birra, o não dar certo na vida, também é uma provocação, uma vingança aos pais. Então, quando você ferra a tua vida, né, você está declarando que seu pai e a sua mãe não te deram o suficiente. Então, eu acho que é um movimento tão potente, ao mesmo tempo tão difícil, né? Talvez porque é nessa potência, é muito mais fácil ser igual. Muito mais apontar o dedo. confortável. A minha vida é uma M porque você é assim. Eu não consigo ir para frente porque você não me deu tal coisa, ou porque você me deu tal coisa. Então, é atrever-se também a deixar a história de cada um com cada um. Exato. Eu me atrevo a ser adulta. Mas é difícil que para crescer a gente tem que deixar para trás também coisas que já aprendemos com eles, que já está tudo certinho na nossa cabeça, na nossa cabecinha lá, tudo pré-estabelecido. Aí assim, se eu seguir isso aqui, eu vou sobreviver, eu vou ganhar um salário mínimo por mês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Já está tudo certinho. Aí você vai crescer, aí você vai ter que desconstruir tudo aquilo para ir para o mais. Porque vem até o que me veio aqui, a palavra que não sai da minha cabeça, que é a questão de uma obediência, né? Essa obediência infantil. Uhum. Sim. Essa obediência infantil, né? O adulto não precisa mais obedecer. Uhum. Não é obedecer, né? Eu acho que ele tem que observar, né? Observar o que serve para ele agora na vida adulta e o que não serve mais. Ele pode até sim, eu não vou para esse lado, mas seria legal sentir no corpo, né? Pensar naquilo, isso me serve? Parar, pensar, fechar o olho. O que você sente dentro de você? Como que fica? Isso serve para mim? Como que está fazendo? O que está acontecendo no seu corpo? Você está bem? Você está alegre com a resposta do seu corpo? E seguir. Mas é complicado deixar para trás. Esse é o exercício. Esse é o exercício. É deixar para trás aquilo que não serve mais. E levar aquilo que vai te servir para o resto da vida. Que são várias coisas, né? Não é pouco. Não é que você tem que deixar tudo para trás, jogar tudo fora. Imagina. Justamente ao contrário, né? Primeiro você recebe honrosamente e você segue apenas aquilo que lhe cabe. Então, e até usando essa questão que o Ronaldo colocou, né, de dar conta, e a gente falou das mulheres, eu não preciso dar conta, a Cris também falou, enfim. Eu não tinha noção disso até eu colocar no papel, né? Que assim, o que é ser mulher para mim? Eu tenho que dar conta de tudo. Mulher tem que dar conta de tudo. E foi assim que eu entendi o que é ser mulher, né? E aí hoje eu vejo isso com uma amorosidade muito grande. Primeiro, porque elas precisaram disso para eu estar aqui hoje e ter a condição de enxergar que eu não preciso dar conta de tudo. E esse é um atrevimento. Gente, e é um atrevimento
com tanta gratidão, porque assim, eu fico de verdade, às vezes eu fico embargada lembrando da minha avó, principalmente materna. O que essa mulher passou, né? E assim, por conseguinte, a minha mãe trouxe isso também, de uma forma, acho que às vezes assim, potencializada, né? E eu digo nas expressões, né? A minha avó já não colocava tudo isso, mas ela vivia isso. Enfim, e aí você olha um determinado momento da sua vida e você vê que primeiro você não dá conta, porque eu não sou igual. Eu não sou igual, gente. Eu tenho que me render a isso, eu não sou igual. Segundo, que eu realmente não quero, não quero. Mas é com todo respeito do mundo, né? E eu acho tão bom, que alívio. Ai, Débora, eu sei que você está sentindo. É. Eu acho que a maioria das mulheres, né? Eu acho que a maioria de nós. Assim, eu achava que eu tinha que trocar desde trocar o pneu até ser uma doceira mãos de fada. E além de tudo, saber me maquiar. Eu não. E compor um look harmônico. Então, assim, Nunca é muita tive pneu. coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. Não. É isso. Interessante, né? Essa visão. Ah, como isso afeta o lado masculino? Como que esse não querer dar conta de tudo? Às vezes a, a figura do masculino ou a energia masculina, para quem não tem esse conhecimento, pode reverberar ou pode se materializar no seguinte tipo de pensamento: não, eu tenho que ser o provedor. O homem é o provedor. É. Ok, ele tem esse papel historicamente, isso é importante. Mas será que ele precisa ser o provedor, mesmo num contexto em que isso diminuirá se por acaso se relacionar com uma mulher que seja independente financeiramente? Como é que ele vai se posicionar dessa maneira? Como é que ele vai atrever a ser diferente? Lidar bem com isso não seria um atrevimento? Porque às vezes muitas pessoas começam a competir com a esposa, porque não, como assim? Entendeu? Então, isso atua também essa questão de olhar mas que tipo de homem? O que é ser homem? Uhum. É lógico que o homem é Porra. proteção, a energia masculina de atrevimento, de ir para o mundo, de prover, sim, né? Mas e quando a pessoa que ele está não precisa do provimento material? Será que ele diminui a energia masculina? E o que é prover? O que é prover? Tá? Prover de amor? Prover da própria masculinidade, da energia, da segurança, né? do homem adulto, daquela. E não apenas sintetizar numa única questão. Eu me atrevo. Tem outra frase que eu gosto muito, que acho que cabe, né, para o nosso próximo episódio, masculino e feminino. Acho que a gente tem que voltar nisso, né? Uhum. E a guerra Tá na acabou, moda até, né? Falar né? disso. A guerra acabou. É. A guerra acabou, boa. Os homens já podem ficar e nós mulheres já podemos descansar. Nossa, Cris, é isso mesmo, que a gente quer descansar. E a gente quer mesmo que os homens fiquem. Ai, Cris, I love you. Ó, Gente, eu acho, vamos eu, fazer eu, amanhã esse episódio. Você viu como a gente está cansado? eu acho que o Campo Drana deixa pra gente, ó. É o suficiente. É o É o suficiente. suficiente, já deixou com vontade de deixar o outro episódio para depois, galera. A gente tem uma programação. Ó, vou falar a minha fala sensacional, Cris. É. Ai, Não, ai.
É interessante, né, pessoal? Vocês estão ouvindo nós aqui, que às vezes a gente começa num assunto e o campo vai trazendo outras coisas que às vezes a gente precisa discutir para nós mesmos e às vezes é porque, conforme a nossa intenção, você talvez precisaria ouvir. Aquilo que a gente achou inicialmente que seria importante para você, quando a gente se reúne aqui, essa força fala assim, não, eles precisam disso. E a gente tem que aceitar o resultado. Não ter a pretensão de estar no controle. E por que, né, Ronaldo? Porque isso atravessa a nossa vida também. Completamente. Super. Né? E por ter vivido e por viver, é que a gente também pode aqui falar sobre isso. E só para compartilhar com vocês, né, esse nosso trabalho, ele é tão rico, a gente tem uma troca tão linda, é bem essa palavra, é linda, amorosa, e assim, a gente, cada um faz, vamos supor, um olhar sistêmico por semana, aí a gente compartilha, nossa, cada semana é um que é tocado, e então a gente vive o que a gente prega. É isso. Beijo. Bora continuar vivendo o que a gente prega. Bora. Sigamos, é o suficiente. Fiquem Isso. com Deus aí. Como eu comecei, eu quero encerrar, tá? Claro. Um beijo no coração. Gratidão, Débora, por me permitir me atrever hoje em iniciar o programa. Gratidão, Cris, pela energia, pela troca, pelo conhecimento. E gratidão a você que está assistindo, ouvindo, por nos acompanhar, de mandar essa boa vibração para a gente. Conte conosco, mande os comentários aí para a gente continuar servindo você. A gente está aqui nessa panela servindo você. Agora eu vou falar. Encontre o seu lugar de força e vá para a vida. Vá pra Não vida. é mesmo? Com certeza. Gratidão, Ronaldo. Os homens são Gratidão. bem-vindos. Muito, muito bem-vindos. Gratidão.